dá muita palestra, né, também. Já dei, continuo dando, mas eu tive a oportunidade, isso é uma graça de Deus, de ter viajado em vários lugares do mundo, conheço todos os estados do Brasil, não somente as capitais, conheço o interior, viajei de barco, cheguei a ter um barco na Amazônia que fazia a região de Manicoré até sair na televisão direto, porque lá vive com confusão, com problema, foi onde sumiu esse índio, que esses dias atrás, aquele ficou, sei lá, mais de 10 dias perdido na floresta lá e não morreu o menino, 2 meninos, né? Uhum. E aquela região a gente ia de barco até lá, para poder levar dentista, levar esse tipo de coisa. Tinha um barquinho que ia até lá, uma experiência fantástica. Tive essa oportunidade, fui para o Japão, fui para os Estados Unidos. O legal é isso, né? Que tipo assim, como tem, vamos supor, esse know-how em vários lugares aí do mundo, traz aqui para Maringá coisas assim inovadoras, né? Projetos legais, né? Nesse sentido, bacana, né? Bacana. Mas você já fez isso no intuito? Você já estava na carreira política? Não, aí, ou tipo não. assim, foi vida? Viveu? Não, foi vida. Teve um momento, eu estava até muito bem na minha empresa, uma construtora, ela ainda existe, eu tenho uma empresa, mas essa construtora eu vendi as minhas cotas para o meu sócio, ela continua sendo uma construtora muito produtiva aqui em Maringá, nem sei se pode dizer o nome, mas... Pode falar. A Ciplart, Construções Civis, uma empresa que produz bastante apartamentos. Eu vendi e me dediquei 5 anos para fazer esse trabalho social, fazendo casa para dependente químico, assumimos uma casa para portador do vírus HIV, que naquele tempo não tinha os remédios que existem hoje. Então as pessoas morriam mesmo, era uma tragédia, e ninguém sabia direito como é que pegava, todo mundo tinha medo, né? Então construímos casas desse jeito, viajei pelo Brasil, fiz parte de um setor que chamava Setor Família e Vida, que cuidava de problemas e situações de risco para as pessoas, no sentido de família como um todo. E foi uma experiência fantástica, fiquei quase 5 anos, depois eu voltei e fui ser secretário do município na área de transporte, voltei daí para minha profissão. Mas você sempre foi um maringaense? Sempre, nasci aqui, me dediquei um bom tempo para trabalhar na minha profissão, fazia agências de correio, minha consultora realmente teve um bom sucesso profissional, e também trabalhando com eventos ligados à igreja, com a juventude no início. Aí então acabei... De jovem. Isso mesmo, fazendo aquela coisa legal e... Desafio, hein? Desafio. Fazia lá, vamos fazer umas viradas radical na praia, montava lá os palcos, ia para as praias, tudo quanto era. Imagina se a gente não ia, né? Claro, ia e dormia no lugar que conseguia, né? Era tudo sem dinheiro. Você fica imaginando, tá viajando, mas ninguém tá ficando no hotel. Não tem hotel nenhum, não. Rolê da igreja, isso mesmo, era tudo desse jeito. Vai na patota, né? Vai na turma toda, e muito bacana. Aí fui candidato, assim, de cara. Falei, precisamos de político. Então você, o que você vai ser? Eu falei, deputado federal. Aí falei, então você é candidato a deputado federal. O que precisa para ser candidato a deputado federal? Precisa de um partido. Aí o cara falou, mas quem é você para ser candidato? Eu falei, não, eu acho que eu quero transformar o mundo. Eu falei, então, não, aqui nós não queremos você, ali nós não queremos você. Onde me aceitou, eu fui e falei, o que vocês vão me dar? Não vão te dar nada, você está querendo ser candidato por si mesmo, você é candidato. Aí eu fiz um santinho preto e branco, naquele tempo podia ter comício, podia ter tudo. Que tempo que era isso? Foi no ano de 2000. Esses dias aí. 2000. Esses dias. E fiquei como segundo suplente. Suplente? Fiquei como segundo suplente, ninguém sabia, mas quem é esse cara? De onde ele apareceu? Eu tinha um carro e eu mesmo ia andando com um amigo, visitando os lugares, principalmente os lugares ligados às ações de instituições sociais, e o pessoal já me conhecia das palestras, e se tivesse internet como tem hoje, você ia ver, ia fazer uma porção de votos naquela época. Foi muito bacana, aí fiquei conhecido. Aí disputei outra eleição para deputado estadual, fiquei suplente de novo. Cheguei a assumir um mês,
Aí tive uma tragédia na minha família, que foi um acidente de carro, onde morreram minha irmã, meu cunhado, minha cunhada. E aí eu parei com a política para poder cuidar, porque ficaram órfãos 4 crianças, né? Então aí a gente cuidou disso, e daí só depois de mais 8 anos é que eu voltei daí a querer voltar para a política. Entendeu? Aí fui candidato a vice-prefeito, quase ganhamos, e depois fui candidato a vereador. Estou no segundo mandato. Da hora. Segundo mandato. Mas no caso da política, assim, você entrou assim naturalmente? Ou a tua família... Não, a gente achou que precisava transformar o mundo. Sim. Aqueles jovens todos, era uma coisa... Quando você tem um grupo que sonha e junta para fazer alguma coisa, os resultados são impressionantes. É o que eu acho que tem acontecido, mas pode acontecer muito mais, desses jovens todos aí terem sonhos de transformação também, né? Porque às vezes fica só naquilo que está na moda hoje, e perde essa chance de ser grupos para transformar. É verdade. Mas no contexto de igreja, você sofreu algum preconceito assim de ir pra política? Porque eu tenho a impressão de que, principalmente em 2000, tinha... Ou não tinha? É coisa da minha cabeça? Não, você tá louco. O pessoal não deixava nem entrar. Então, falava, porque não, tinha uma parada assim, não tinha? Você que é uma pessoa tão boa, você vai se meter nisso, você vai se perder. Já enxerga ali como só corrupção, tem, né? Cara, mas, pô, falava, e não sei o quê. Não, você não vai falar. E às vezes você estava assim num lugar, eu me lembro até hoje, assim, vou falar aqui, uma reunião em Curitiba. Curitiba era importante, era capital, tinha bastante voto. Aí fui lá para falar, daí o padre chegou, olhou e falou assim, mas essa pessoa aí, eu nem conheço ela. E aí a gente tem aqui um terreno da igreja que nós vamos ganhar de fulano de tal, e vamos escolher uma pessoa que não tem nada para dar para nós. E a reunião começou com ele falando mal de mim, a reunião que era para mim. Nossa. Né? Então a gente experimentou essas coisas que foram... É uns perrengues, né? Isso quando não tinha gente mais nervosa com você mesmo. Mas hoje tem um preconceito assim ainda. Continua, mas a gente desbravou na época, né? Porque vocês sofreram um preconceito para acabar com ele, né? Tem aquela galerinha que entra e educa a população de que não tem nada a ver, né? Então você foi o pioneiro nisso aí. Fui pioneiro mesmo no Brasil. E era assim, uma coisa planejada, não foi uma coisa aleatória. A gente se reuniu e falou, você em Minas, né, como eu viajava o Brasil inteiro fazendo essas formações com a juventude e tudo, então você vai em Minas, você no Mato Grosso, você em São Paulo, eu no Paraná, e fomos todos juntos nessa mesma situação. O de Minas ganhou, o do Ceará também, não é? Eu fiquei de suplente, então foi uma coisa que pegou fogo naquele tempo e assim, acabou surgindo várias pessoas que perceberam que esse é um lugar para todo mundo, inclusive para quem tem fé, que a fé tem um objetivo nisso de transformar. E deveria ser tão óbvio isso, né? Porque se nós temos valores e nós queremos defender eles hoje em dia, não existe um cenário mais propício do que o povo cristão ter cargos de autoridade no cenário político. Por que não? Porque quem que vai defender esses valores, né, de família, de fé e tudo mais? Tem que ter pessoas que creem nisso nessa ponta, né? E tem que ter em todo lugar, no judiciário, no Ministério Público. Quer dizer, esse pessoal tem que fazer. Lá é concurso, então aqueles que gostam de estudar bastante, porque vai precisar, né? Sim. Vão para esse caminho, mas a gente tem que ter gente que quer fazer o bem em todo lugar, senão nós não vamos ter o bem que a gente sonha em fazer. E isso vai para outros ramos também, né? Eu sei que teve uma barreira muito grande da igreja na época do futebol também. E hoje em dia nós entendemos que nós queremos ter jogadores de futebol lá, né? Os caras na seleção, a gente tem hoje em dia Davi Luiz, e não só futebol. A gente pode falar de N áreas, o que hoje em dia não são... Internet. Né? TikTok, Instagram, a gente vê o impacto que isso pode causar, né? Um adolescente faz um videozinho lá, lendo a Bíblia, falando de Deus, e inspira outros adolescentes que estão passando por momentos difíceis, né? Eu fico olhando, e tem que ter tudo, tem que ter quem faz piada, tem que ter, por quê? Não, fazer piada não pode ser, não, senão ninguém vai gostar de você, esse é muito chato. Tem que ser simpático, né? Tem que ser... E eu acho que isso é colocar a serviço de todo mundo. Eu tentei fazer isso, e acho que consegui alcançar um grande resultado abrindo muitas portas. Sim. E muita gente acabou depois entrando, e hoje eu também consigo fazer isso
Mas o mundo mudou muito também, né? A abertura que os meios de comunicação acabaram tendo, como quantos podcasts como esse tem. Eu estava assistindo uma entrevista de um técnico de futebol, essas que termina o jogo e aí fica todo mundo lá, a imprensa, e aí eu estava assistindo e o pessoal falava, fulano de tal do podcast não sei das quantas, ciclano de tal. A maioria das pessoas que estavam lá não eram as... Da mídia tradicional. Não eram. E estavam lá e eram importantíssimos, com a mesma importância, porque hoje é isso aqui que está chegando na vida das pessoas, no ouvido das pessoas, da credibilidade das pessoas, a falar, aquilo lá eu não tenho certeza se está certo, mas esse pessoal eu confio, e é assim que vai. Muito bacana. Até porque o podcast vem com uma proposta diferente da televisão tradicional. Até porque o papo que a gente bate aqui é bem sem filtros, sem barreiras, né? Então a gente fala... Tanto é que a gente não tem cobrança nenhuma de valor, nada, entendeu? Tipo Exato. assim, aqui a gente vai pela relevância. E a gente bate um papo, aquele papo sincero mesmo. Se for polêmico a gente vai abordar, se não for a gente aborda da mesma forma. Também. E a ideia é bater um papo, o pessoal fala muito que é aquele papo de mesa de bar, né? Não é bem isso que a gente quer, mas é como se estivesse em casa, sentado, conversando numa mesa. Mas é uma delícia, né? É uma delícia, ficar aquela coisa, o cara se arrumando, vai entrar no ar agora, vai a placa, não sei o que, agora você lê o prompt aí. Isso, aí lê o prompt. Não dá, né? Não, perde as pessoas sentem falta de algo, né, real ali, né, que tá acontecendo, exato, né? Exato. Conversar sobre o que realmente as pessoas querem escutar, né?